Hoje é a minha primeira ministração no Brasil, desse ano. E eu estou com um desejo muito grande em ouvir o coração do Senhor. Eu confesso que eu estou mesmo com um grande desejo de ouvir, mas ao mesmo tempo com grande expectativa e com temor daquilo que Deus vai falar conosco. Pois eu sei que o momento em que nós vivemos na nação e na igreja é um momento complexo, onde estamos debaixo de céus que aparentemente estão sendo sacudidos. Deus está trazendo juízo, alinhamento sobre a nação, sobre a igreja. Mas ao mesmo tempo eu quero abrir os meus olhos, eu quero levantar os meus olhos e ver os campos. Em João capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus estava com aquela samaritana. E a palavra de Deus diz que quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, come. O mestre virou para eles e disse: eu já comi. Eu comi uma comida que vocês não conhecem. É a obediência ao Senhor. Eu estou satisfeito com algo que vocês ainda não entenderam. A minha satisfação está em obedecer o Senhor. A minha plenitude, eu estou preenchido em obedecer ao Senhor. Ele vira para os discípulos e eles dizem assim: vocês dizem que falta 4 meses, que ainda não está na hora para a colheita. Mas eu digo para vocês: levantem os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Ontem, quando eu estava pensando sobre vocês, o Senhor trouxe isso muito forte ao meu coração, para a gente começar hoje falando um pouquinho sobre isso. Aquele momento em que os discípulos estavam, era um momento de adversidade. Primeiro, se você ler todo o contexto do se você ler todo o contexto do capítulo, você vai perceber que aquela jornada de Jesus para passar por Samaria foi uma jornada que foi causada por uma adversidade, por uma disputa, não teológica, mas uma disputa de sucesso ministerial. Onde alguns diziam assim: João batiza menos que Jesus, Jesus está batizando mais, o ministério de Jesus está bombando. Naquela hora Jesus decidiu sair daquele lugar onde havia um desejo de disputa e de provar quem era melhor, o maior, e quem tinha mais discípulos ou quem tinha menos discípulos. E ele foi para um lugar onde ninguém queria ir, Samaria. Nós vivemos uma mazela na nação brasileira, porque nós queremos provar. Não sei como que é na sua cidade, mas muitas cidades que eu passo, a primeira coisa que os pastores querem dizer é quantas milhares de membros eles têm. Nós fazemos mais que os outros, nós crescemos mais que os outros, nós multiplicamos mais que os outros. Eu tenho falado no Brasil nesses dias que uma das maiores preocupações que eu tenho com a igreja brasileira é que a igreja brasileira cresceu em números, mas não em relevância. Nossas igrejas multiplicaram, mas a nossa cidade continua cheia de órfãos, cheia de viúvas, cheia de prostituição, cheia de injustiça social, cheia de corrupção. Os bares continuam multiplicando, as baladas continuam cheias. Tem alguma coisa errada. Porque o cristianismo, ele é relevante para a nação, ele é relevante para a cidade. Isso aqui é outro estudo. Aquela jornada foi uma jornada causada por uma frustração. Os discípulos estavam no lugar onde aparentemente o ministério deles ia decolar. Daí a pouco Jesus empurra eles para um lugar onde eles estavam com fome, com sede e sem expectativa. Eles estavam numa cidade que aparentemente não tinha nada de bom, Samaria. Uma região que você nem faz selfie quando você passa por Samaria, para ninguém saber que você foi lá. Sabe aquele lugar que você vai, aquele restaurante na sua cidade, que quando você come lá, você não tira foto que você comeu lá, porque o pessoal vai rir que você está comendo naquele lugar cheio de, nem precisa falar. Mas naquele ambiente, um ambiente de adversidade, Jesus chama os discípulos a levantar os olhos e ver aquilo que está para acontecer.
E a primeira coisa que eu queria colocar para vocês essa manhã é: levanta os olhos. Nós estamos num momento de adversidade na nação. Nós estamos num momento de adversidade em muitos lugares, em muitos ministérios. Mas eu quero te dizer uma coisa, não vou mentir para vocês. Eu vi, os campos estão brancos. Eu vi, Deus tem algo maravilhoso na nossa frente. Eu vi, Deus tem algo sobrenatural, algo. É como se Jesus falasse: velho, você está com fome, você está querendo comer, você está querendo resolver o seu problema pessoal, mas deixa eu te mostrar o que eu estou vendo. Deixa eu te mostrar o que eu estou ouvindo. Deixa eu te dar aquilo que eu estou comendo. Deixa eu te alimentar com aquilo que está me alimentando. Eu creio que nesse momento, no ano de 2016, é um ano onde nós precisamos levantar os olhos e enxergar aquilo que Deus está enxergando. Enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. E a segunda coisa que aconteceu foi uma quebra de paradigma. Jesus falou assim: vocês dizem que não é a hora ainda. Vocês acham que só vai acontecer daqui a 7 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a muitos anos. Mas eu quero dizer para vocês: agora é a sua hora. Eu quero dizer para vocês que eu mudei o tempo, que agora é a hora. Eu estou falando com vocês, a expectativa é para daqui 4 meses, mas deixa eu falar agora. Não espera mais não, chegou o seu dia. Chegou a hora onde você precisa tomar uma postura e ir comigo para onde eu quero que você vá. Você precisa se alinhar comigo e estar no centro da minha vontade. Vocês estão me entendendo? Meu maior desejo nessa minha primeira ministração é que nós venhamos abrir os olhos para aquilo que está diante de nós. Não as necessidades, não as adversidades. Levanta a sua cabeça, enxerga. Para de enxergar o que está na sua frente. Enxerga o que Jesus está vendo. Enxerga aquilo que Ele tem para você. Amém? Quantos estão me entendendo? Ok. Eu quero falar um pouco sobre os desafios que estão à nossa frente. Eu não vou mentir para vocês. Nós temos muitos desafios como igreja, como nação. Então, eu não vou mentir para você, nós temos vários desafios como igreja e como nação no momento em que nós vivemos. E alguns dos desafios para os adoradores. O primeiro deles, escreve aí se você quiser, é adorar no meio dos céticos. O primeiro desafio que nós temos hoje é adorar no meio de um povo que se tornou cético. Nesses dias, em muitos lugares onde nós temos estado, a igreja tem se tornado incrédula no que diz respeito à adoração. Uma incredulidade causada pela decepção com ministérios ou ministros. E nesta hora os verdadeiros adoradores precisam se levantar. Porque você fala: olha a presença de Deus, vamos buscar. A pessoa fala: tá bom, presença de Deus, ok, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi essa frase antes. Hoje existe uma nuvem de ceticismo que tem tomado a igreja. E você precisa dizer: mesmo que eu não sinta nada, mesmo que nada aconteça, eu vou adorar. Mesmo que eu não veja um anjo dando cambalhota aqui, eu vou adorar. Mesmo que não tenha ninguém tremendo no chão, eu vou adorar. Ainda que eu não sinta emoção nenhuma, eu vou adorar. Porque a adoração é pela fé e não pelas circunstâncias. Você adora. Uma das coisas que um adorador precisa ter, se ele não crê, ele não vai adorar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe. O adorador, ele tem a intenção de se aproximar do Senhor e beijá-lo com a sua adoração. E um dos desafios que eu tenho visto é que muitas pessoas, muitos lugares onde temos estado, um veneno de incredulidade que é, eu não sei como dizer isso gentilmente,
O entretenimento gerou filhos. Os filhos do entretenimento é o ceticismo e a incredulidade. Quantos estão me entendendo? O entretenimento gospel gerou filhos. E um desses filhos é ceticismo e incredulidade. Verdade. Tua face. Segundo desafio que nós temos como adorador, como ministros, é adorar com uma teologia correta. Alguns meses atrás eu estava no aeroporto em Washington, D.C. Acho que foi em outubro ou novembro, não me lembro bem. Acho que era outubro. E eu peguei na prateleira, eu estava até falando com a Cris, eu peguei na prateleira do aeroporto um livro que estava escrito assim: Como que eu deixei de ser pastor, me tornei ateu. E quem fez o prefácio daquele livro é um ateu famoso que tem lá nos Estados Unidos. E eu me assustei quando eu li aquele. Eu voltei para casa, falei: meu Deus, o que está acontecendo naquela nação? O Senhor falou comigo: Judson, vocês estão indo na mesma direção. Vocês precisam ter uma boa teologia. A igreja, eu não quero que você fique ofendido comigo, mas a teologia que a igreja brasileira tem vivido nesses dias é uma teologia de emoção. É uma teologia de frases decoradas. É uma teologia de autoajuda. É bom, mas quando a coisa é sacudida, se você não tiver edificado em cima de princípios, você não aguenta. Se você não tiver fundamento, você não aguenta. Sabe por que em muitos lugares eu vou, tá aquele fogo, alguns meses depois eu volto, cadê tudo? Ah não, fulano de tal, um líder caiu em pecado, destruiu toda a igreja. Uai, mas cadê o fundamento? Cadê a palavra? Cadê o princípio? Ah, o pastor fez isso de errado, eu larguei a igreja. Porque nós não estamos edificando em cima de fundamentos corretos. Um dos maiores desafios é que você, ministro de adoração, tenha uma boa teologia. Que você seja apegado à palavra de Deus. Você seja apegado aos princípios da palavra de Deus. Nós temos uma série de coisas que nós queremos falar no Brasil no que diz respeito a isso. Como que um povo devotado se torna cético. Como que um povo apaixonado se torna ateu. O ciclo de declínio, o ciclo da apostasia, ele passa pela falta de teologia correta. Ele passa pelas decepções humanas, que é inevitável. Diga, inevitável. É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles pelos quais venham os escândalos. É inevitável que as coisas sejam sacudidas, mas deixa eu te dar um conselho. Nós temos um desafio nos próximos anos de dar uma boa teologia para a igreja, de voltar para princípios da palavra de Deus, de voltar para ensinos que sejam fundamentados na palavra de Deus, de voltar para canções bíblicas e não lá, que mexe na alma da pessoa. Quantos estão me entendendo? Se você quer ser um ministro de adoração, seu primeiro amigo não é o seu violão, é a sua Bíblia. Se você quer ser um adorador, a primeira coisa que você precisa conhecer é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem, a palavra de Deus. Se você não tem a palavra, você vai chegar lá na frente. Eu já vi tanta papo, Deus me perdoa. Muito da nossa teologia tem saído de frases de canções gospel, que eu não tenho nada de errado, eu amo. Mas algumas canções que não tem Bíblia, que não tem fundamento, que não tem palavra. E algumas canções que tem palavra, o povo joga pedra, porque eles não conhecem a palavra. Algumas canções que tem Bíblia, o povo não sabe Bíblia, eles falam: nossa, isso aqui é do diabo, porque eles não conhecem Bíblia. Eles não têm uma boa teologia. Quando chega algo, eles se assustam. Então vira para o seu irmão e fala: nós temos um desafio. Nós precisamos de uma boa teologia. Nós precisamos de palavra. Nossa geração, ouça o que eu estou te dizendo, e eu não quero ser negativo.
nós corremos o risco de perder uma das maiores colheitas da história que essa nação já viu, porque a nossa teologia tem sido muito fraca. O evangelho que temos pregado e vivido é um evangelho tão raso, que eu estou cheio de vergonha diante do meu Deus. A mensagem que pregamos está inflamada com o desejo lascivo de sucesso humano, e não senhorio de Cristo. Estamos dando à luz a uma geração que está perdendo a fé na igreja. Na verdade, aquilo que estamos dando para eles e dizendo que a igreja muitas vezes não é a verdadeira igreja. E cria-se uma falsa percepção do que é a igreja. Vocês, ministros desta hora, precisam, não quero usar essa palavra, Senhor, me ajuda. Vou falar para mim. Eu, ministro desta hora, preciso criar vergonha na cara e buscar uma boa teologia para a minha ministração. Precisamos de canções que sejam bíblicas, de líderes de louvor cheios de palavra de Deus. Por favor, não fique ofendido comigo. Eu amo o Brasil, amo a gente, eu sou brasileiro, nós amamos essa nação. Mas a nossa teologia de WhatsApp não tem sido profundo o suficiente. Vira para o seu irmão e fala: você precisa amar a palavra. Você precisa amar a palavra. Outro desafio que nós temos é a centralidade de Cristo. Precisa voltar para a casa de Cristo. O evangelho onde Jesus é o centro e não o homem é o centro. A adoração onde Jesus é o centro e não a sua carreira gospel, não a sua carreira de cantor. Eu não tenho nada contra cantor, eu amo, eu canto, não canto não, né? Eu faço barulho, mas eu não tenho nada contra isso. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus não morreu para te dar uma carreira. Jesus morreu para tirar pecadores do inferno. Jesus morreu para salvar a sua alma. Jesus morreu para que o reino dele seja estabelecido. Jesus morreu para que o reino dele seja estabelecido na terra. E ele te chamou para você ser um instrumento de estabelecer o senhorio de Cristo e o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua carreira não é a prioridade top no céu. A prioridade nos céus é Jesus Cristo sendo estabelecido como Senhor. Sabe por quê? Porque foi o que o pai falou. O pai virou para o filho e falou: filhão, assenta aí, porque a minha prioridade é colocar os céus não vão descansar até que todo joelho se dobre, até que toda língua confesse que você, filhão, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos por escabelos dos seus pés. Ele não falou: filhão, assenta aqui, até que a carreira gospel do Judson decole. Depois que eu fizer Judson fazer sucesso, aí a gente vai resolver esse negócio de você ser Senhor. A prioridade nos céus não é a carreira de Judson. A prioridade nos céus é o reino de Deus. Só que a prioridade na terra não tem sido o reino de Deus, tem sido o nosso sucesso ministerial, tem sido o nosso respaldo diante dos homens, tem sido como nós nos apresentamos na plataforma. A centralidade de Cristo precisa voltar para a nossa vida. Come on. Quantos estão me entendendo? O hedonismo tem se tornado algo tão forte dentro da casa do Senhor, onde o evangelho é sobre eu me sentir bem, alguém me bajular. O movimento da bajulação. Nós vamos trocar a bajulação pela verdade com amor, é claro. Nós vamos falar a verdade. Vou ser honesto com vocês. Vocês têm um grande desafio na frente de vocês. Nós temos, mas vocês que estão mais jovens, vocês precisam restaurar algumas coisas nessa nação. E Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês.
Então, alguns dos desafios bem pequenos que eu estou colocando, que nós precisamos nesses próximos anos. Nós precisamos entender que nós estamos adorando nos últimos dias. Vira para o seu irmão, falei, esse é um desafio. Adorar nos últimos dias. Olhar para os céus, mas olhar para uns para os outros. É o desafio dos últimos dias. A Bíblia diz em Timóteo que os últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. É difícil adorar quando todo mundo só está pensando em si mesmo. É difícil levar um povo à adoração, porque a adoração não é sobre eu me sentir bem, é sobre os céus. Quando as pessoas falam, canta alguma coisa para mim. É difícil adorar quando a igreja espera que eu ministre algo para ela e não para os céus. É difícil adorar nos últimos dias, porque os últimos dias os homens vão ter foco em si mesmo. A Bíblia diz que os últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos. É difícil adorar quando o cara está falando, quanto que ele vai cantar a canção da minha vitória financeira. Eu quase saí uma coisa aqui que eu não devia falar. Vocês têm um desafio de adorar no meio de uma geração que é egoísta, que aproxima de Deus porque quer algo em troca. Vocês têm um desafio de adorar num tempo onde as pessoas vêm na igreja porque eles querem que Deus abençoe eles, que dê dinheiro para eles, que cure eles, que restaure eles. Vocês têm um desafio de adorar num tempo onde todo mundo só pensa em si mesmo, e você precisa chegar na plataforma e dizer, é tudo sobre Ele, que Ele cresça e que eu diminua. Vocês têm um desafio de adorar dizendo, oh, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Vocês têm um desafio de adorar numa geração que fala, eu não quero nada a ver com a cruz, eu quero os privilégios da cruz. Mas vocês precisam dizer, oh, eu amo a cruz. Quando alguém bate no seu ombro e fala, canta aquela música que o pessoal gosta demais. Aí você chega na plataforma e o Espírito Santo fala, canta aquela música que eu gosto demais. Hey! O último desafio que eu quero falar com vocês, que é aqui que a gente começa na verdade, é resgatar o aspecto profético da adoração no Brasil. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 7. Amós é um cara que eu amo pra caramba, profeta violento. Amós já era profeta, e ele era um profeta que incomodava. A pregação dele perturbava as pessoas. As mensagens dele incomodavam, porque ele falava sobre justiça social, ele falava sobre integridade, ele falava sobre volta aos princípios, ele falava para uma nação que aquilo que Deus estava falando para a nação e doía. E no capítulo 7, versículo 10 em diante, um sacerdote chamado Amazias mandou uma mensagem para o rei, dizendo: olha, rei, Amós está tramando uma conspiração contra você.
Ele disse no versículo 11: Amós anda pregando neste termo: Jeroboão tombará o fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora da sua terra. Sabe o que acontece? Eu vou começar com isso aqui. O sacerdote se levantou contra o mover profético. Ele começou a tentar matar o mover profético. E começou a tentar a destruir o mover profético. Ele instigou o rei contra Amós, mentindo, distorcendo a palavra profética, falando que ele estava tramando uma rebelião. Eu quero dizer uma coisa: o profeta muitas vezes passa por rebelde. Ele precisa tomar cuidado para ele não, esse aqui é outro estudo, né? Para ele não andar sozinho. Pois muitas vezes a mensagem profética é muito forte. E não poucas vezes pessoas pensam que o profeta está advogando em causa própria. Mas o profeta, ele advoga para os céus. Ele quer que os céus sejam estabelecidos. Uma adoração profética é uma adoração onde o que ele quer é que os céus venham. Uma adoração profética é uma adoração baseada naquilo que está no coração do Senhor. E eu quero dizer uma coisa: existem muitos inimigos da adoração profética e do mover profético. Versículo 12 diz assim: mais tarde Amazias expulsou Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te daqui depressa, e vai profetizar em Judá, vai ganhar o teu pão por lá, com as suas palavras. Muitos profetas são calados por causa do pão. Vira para o seu irmão e fala: muitos profetas são calados por causa do pão. O cara fala: não fica aqui não, velho, porque aqui ninguém ouve a sua palavra. Profetiza lá, profetiza desse jeito, que as pessoas vão te dar um dinheirinho. Faz isso e isso, que o dinheiro começa a fluir. Dilui um pouco a sua mensagem, que as pessoas vão começar a te convidar mais. Prega uma coisa mais leve, prega uma coisa que o pessoal vai gostar. E não preocupa muito com esse zelo com os céus. Prega ali, vai para aquele lugar que o seu sustento vai rolar. O profeta, antes de ser comprometido com o seu pão de cada dia, ele é comprometido com o pão que desceu dos céus. O profeta é comprometido com o coração de Deus. O profeta é comprometido com o zelo do Senhor, com a mensagem do Senhor. E ontem, quando eu estava pensando sobre você, o Senhor falou: eu quero restaurar o zelo profético na adoração. Eu não quero que vocês fiquem... tudo bem se ficam ofendidos, também já estou acostumado. Sabe, nós gravamos um CD no ano passado chamado Canção de Isaac. Quem já tem esse CD? Se você não tem, como vai abençoar a sua vida? E quando o Senhor nos falou, foi uma palavra para a nação brasileira. E uma das coisas que eu te amo, Deus. Uma das coisas que a gente, nesse CD, a gente não gravou nenhuma música traduzida, não porque eu gosto, eu amo demais. Mas eu falei com o Senhor: Senhor, eu queria que o Senhor trouxesse de volta a nuvem de criatividade para a nação brasileira. Sabe por quê? Porque tem muitas canções que ainda não foram compostas e que Deus quer entregar na mão de alguns de vocês. Mas sabe o que eu tenho percebido no Brasil? Que até os riffs de guitarra, até os arranjos não são originais. Uma das maiores frustrações que eu tive foi quando eu descobri que Jesus, não devia falar isso, vou falar. Muitos CDs de adoração, os arranjos dele foram feitos, inspirados por Coldplay, inspirados por bandas seculares, porque eu não ouço. Aí quando eu fui ouvir, esse cara copiou aquele adorador, não, vice-versa. O adorador copiou aquele arranjo de Coldplay ou de outra coisa. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil?
Vocês têm, não que eu, oh Jesus, sabe, Deus vai te dar uma originalidade na sua composição. Eu ouço arranjos de CDs que tem saído, eu falo, meu pai, isso aqui, o cara foi lá em tal igreja, que eu sei qual que é, fez o download desse plugin, copiou o arranjo, o mesmo timbre. Senhor, dê criatividade para eles fazerem outros sons. Eu tenho orado para isso, para nós sermos proféticos e não patéticos, para a gente realmente abraçar aquilo que Deus tem para nós, para a gente, sabe, Deus tem criatividade para vocês. As canções que já foram compostas nessa nação nos últimos 20 anos, eram coisas que eu nunca vi na minha vida. Tem canções que eu já ouvi compostas por alguns de vocês no Brasil, que eu ouvia e falava, meu Deus, da onde que esse cara tirou essa música? Não tem como, veio do céu. Mas hoje eu ouço e eu falo, deixa eu ver, eu até ponho na Siri, sabe o Siri no app, né, no iPhone, é só pôr aquela música assim, fala, não, tem uma música igualzinha assim. Não devia ter falado isso, né? Vamos lá. Deus quer trazer o aspecto profético de volta na adoração. Não que você não deve inspirar em outros, não entenda eu sendo radical. Ouça outras músicas, inspire, pega ideias, porque senão é orgulho, fala, não preciso de ninguém. Isso aí já é outro extremo. Toma cuidado com isso, então eu não estou te ensinando um extremo ou outro. Eu inspiro em vários ministros de adoração internacionais, brasileiros e tudo mais, eu ouço e inspiro. Mas a minha fonte principal é os céus. Você está me ouvindo? O cara chegou para Amós e falou, vai embora, Amós. Vai para outro lugar, porque lá eles vão te dar pão. Segunda coisa que mata e que segura o profeta é o medo. O medo tem sido outro instrumento de intimidação da adoração profética. A gente, hey. A gente tem medo que as pessoas não vão gostar da gente. Aí a gente canta aquilo que as pessoas gostam. A gente tem medo de que a nossa pregação não vai ser aceita pelos homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a verdade é que se Jesus foi rejeitado, você acha que você vai ser aceito para todo mundo? A resposta de Amós foi maravilhosa. Ele disse assim, eu estou parafraseando, ele disse assim, eu não estou nem aí para título, pedigree ou diplomas, eu sei quem me chamou. Ele disse assim, de agora em diante, ele falou, você não vai profetizar aqui não, você vai profetizar lá. Aí Amós virou para ele e disse, diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado, e faço colheitas de sicômoro, figo silvestre. Ele falou, eu sou criador de gado, e eu sou acostumado a tratar com figueira brava. Entretanto, Deus me chamou. Diga, Deus me chamou. Diga, Deus me chamou. Deus me chamou, diga, Deus me chamou. Isso precisa cair sobre você, que Deus te separou para aquilo que você está fazendo. Deus te chamou para fazer isso que você está fazendo. Deus te separou para isso. Essa manhã eu senti no meu coração que nós vamos ativar o profético em alguns de vocês. Amós 5, 23. Olha a palavra de Amós. Ele disse, ele estava profetizando dizendo, afastai pois da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. O cara era chato quando ele profetizava. Ele fala, cara, eu não quero, Deus não quer ouvir essas músicas suas, ele está enjoado. Em vez disso ele disse, deixai correr livre o rio,
como um rio caudaloso. Deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Ele estava dizendo, essas canções sem alinhamento nos princípios são enjoativas. Adoração sem fundamento, sem justiça, sem o missio Dei, sem a missão, sem o coração de Deus, Deus não quer. E o Senhor fala, afasta de mim isso. Amós capítulo 2, versículo 11. Vocês já estão cansados? Versículo 11 diz assim: escolhi alguns dos vossos filhos para serem profetas, e alguns dos vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas, oráculo de Yahvé, ou de Deus? Contudo, fizeste com que os nazireus bebessem vinho, e ordenaste aos profetas: não profetizeis. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa manhã, que o Senhor compartilhou comigo para liberar sobre a maioria de vocês essa manhã. O Senhor falou comigo: Judson, daquela geração eu separei os filhos, eu separei os jovens. Diga filhos e jovens. Diga filhos e jovens. O legado profético e o nazireado precisa ser ativado na igreja brasileira nessa hora. Mais do que nunca, os filhos, os jovens, a maneira como temos feito é a mesma. A gente tenta calar os profetas com dinheiro, com pão, com ameaça, e contaminamos os nazireus, tentando mudar o seu estilo de vida. Jesus, me ajuda aqui. Vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Deus tem nos falado muito sobre o legado, sobre aquilo que é deixado para a próxima geração. E vocês são uma próxima geração de algo que Deus fez nessa nação. Vocês entendem isso? Vocês são filhos de algo que Deus fez no Brasil. Significa que os filhos, alguns de vocês foram separados como profetas. Alguns de vocês vão correr com a palavra de Deus dentro de você. Alguns de vocês vão ir mais longe do que nós. Alguns de vocês vão tocar mais nações do que nós estamos tocando. Alguns de vocês vão ser mais relevantes do que nós somos relevantes. Mas sabe de uma coisa? Vocês correm o mesmo risco daqueles ali de Amós. Vocês correm o risco de pessoas virem e tentarem tampar a sua boca para que você não profetize, para que você não libere aquilo que Deus está gerando nas suas entranhas. E parte do meu trabalho na nação é incendiar você, para que, se você é um desses filhos, para que a sua voz seja liberada. Um dos nossos chamados na nação brasileira nos próximos anos vai ser ativar os filhos, ativar os jovens, ativar a nova geração daquilo que Deus tem, transferir um legado para os jovens, para os filhos. Os jovens profetas vão profetizar. Os meninos que às vezes não sabem nada direito, a palavra vai estar sobre eles. O Espírito do Senhor Deus virá sobre você e você vai profetizar. O Espírito do Senhor Deus vai vir sobre você quando você estiver ministrando adoração, e você vai começar a cantar uma canção profética que revela o coração dos homens e revela o coração de Deus. E alguns de vocês, jovens, o Senhor falou: eu separei os seus filhos e os jovens para serem profetas, para serem nazireus. Sabe qual que é a marca no nazireu? O nazireu, ele é marcado pelo estilo de vida que ele vive.
diabo quer matar o seu estilo de vida. Os nazireus vivem na contramão do sistema. Os nazireus, eles fogem de bajulação. Os nazireus, eles fogem da glória humana. Os nazireus, eles dizem: isso eu não bebo, porque isso me contamina. Isso eu não como, porque isso me contamina. Isso eu não posso fazer, porque eu sou diferente. Mas sabe o que eles fizeram? Começaram a dar para os nazireus bebida forte, vinho. Aquilo que os nazireus não podiam beber, eles começaram a falar: não, você pode beber. Não, você pode beber. Sabe qual que é o juízo que está sobre os pais? É os pais que falam para a próxima geração: não, tudo bem, não tem problema não. O rapaz chega e fala: eu estou deitando com a minha namorada. Tudo bem, cara, não tem problema não. Eu estou visitando um site pornográfico. Tudo bem, não tem problema não. A gente não fala sobre essas coisas na igreja. A gente não fala sobre separação. A gente não fala sobre impureza. O cara casou, divorciou. Tudo bem. O cara trocou a mulher por 3. Tudo bem, desde que ele esteja trazendo o dízimo. Sabe, nós estamos contaminando uma geração de nazireus. Você foi chamado para viver um estilo de vida diferente. Vocês não sabem porque vocês são uma geração que chegou agora. Vocês não sabem, Deus nos falou dos filhos e nos falou de jovens. Os filhos seriam profetas e os jovens nazireus. Por isso que nós chamamos vocês a viver um estilo de vida completamente diferente. Sabe por quê? Porque Deus precisa levantar uma voz profética de novo nessa nação. Do scratch, da poeira, da onde ninguém espera. Como foi Amós. Ele não era de escola de profetas. Ele não era filho de profeta. Ele não tinha título de profeta. Mas Deus levantou ele. E eu sinto que essa unção esse ano vai ser liberada. Você nunca ouviu um profeta pregar. Você nunca foi numa escola de profeta. Mas de repente você começa a profetizar. Você acha que você está doido. Você nunca ouviu ninguém pregar sobre isso. Você acha que você está maluco porque seu coração queima com aquilo. Você acha que você é a única pessoa no mundo que ouviu aquilo, porque você nunca ouviu aquilo. Até o dia que você encontra outros profetas e fala: cara, eu não estava doido. Existe uma indignação no seu coração que nem você sabe por quê. Você fala: Deus, tem que ter algo mais na igreja do que esse cultinho bonito de domingo à noite, Senhor. Tem que ter algo mais, Senhor. Eu não aguento mais, Jesus. Todo mundo fala que é isso mesmo, mas Senhor, por que eu não me encaixo? Eu quero mais. É porque você é um Amós nessa hora. Hey! Pastor, eu falei: eu mandei um músico, voltou um profeta. Eu mandei um músico, voltou um nazireu. Ele não quer mais viver do mesmo jeito que todo mundo vive. Ele quer dedicar a vida dele ao Senhor. Ele ora, ele busca, ele adora, ele clama, ele suplica ao Senhor, ele tem profundidade. Todo momento de crise na história de Israel, Deus fazia 3 coisas. Primeiro, Ele levantava intercessores através da frustração da nação. Então eles começavam a clamar a Deus. Segunda coisa que acontecia: o Senhor mandava profetas e o Senhor levantava nazireus. E a mesma coisa Deus vai fazer no Brasil. Você diz: Júlio, onde estão os profetas? Eu estou olhando para eles, são os filhos. Deus vai levantar vocês com a voz profética. Deus vai entregar a palavra. Deus vai separar vocês com uma palavra tão forte para essa nação. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Meu Deus, meu tempo já está terminando. Vamos lá. Que hora que termina aqui mesmo? Meio-dia, 15 para meio-dia.
Cris me disciplina. Vamos lá, vamos ver se eu consigo terminar aqui. Ei. Nós vamos passar para os filhos, não a mordaça para que eles não profetizem. Nós não podemos contaminar vocês com o que contaminou a outra geração. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ser melhores do que nós. Vocês precisam ser nobres. Vocês precisam ser apaixonados pelo coração de Deus. Vocês precisam ser apaixonados por Jesus. Eu quero dizer que o legado que nós vamos passar para vocês, vou resumir algumas coisas, é o legado de avivamento. Quando você não conhece algo, se alguém lhe fala que aquilo é aquilo, você acha que é. Se você nunca tomou Coca-Cola e alguém te dá Guaraná e fala que você isso é Coca-Cola, você vai pensar que Coca-Cola tem gosto de Guaraná. Esse é o problema com o avivamento. O pessoal chega, canta uma música bonita, grita, show, e fala, irmãos, isso é avivamento. Então, você pensa que isso que é avivamento. Fala, é legal, lá na cidade tem avivamento. Pastor, todo domingo o pessoal do louvor grita, canta uma música bem alto e fala, avivamento chegou, o avivamento está aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o avivamento chega no lugar, velho, ninguém consegue ficar de pé. Quando o avivamento entra num lugar, o problema nosso, igual eu tenho falado esse ano no Brasil, eu amo entretenimento. Eu gosto de música legal, de um filme legal, né? Mas o meu problema é quando a gente chama entretenimento de avivamento. Eu não tenho problema de você subir na plataforma, cantar lá, chu, legal, gostei, bonitinho, legal. Mas não fala que entretenimento é adoração. E a nossa responsabilidade como pais é não deixar roubar dos filhos aquilo que é de direito de vocês. As coisas que estão sendo roubadas dos filhos e dos jovens, eu vou denunciar essa manhã. É o legado de avivamento, é o legado de fome pela presença de Deus. É o legado de que eu me lembro como fosse hoje, muitas e muitas vezes, não conseguindo afinar o violão em escolas aqui em Belo Horizonte, porque antes mesmo de eu afinar o violão, aqueles alunos já estavam berrando no chão, adorando ao Senhor, gemendo na presença de Deus. É isso que está sendo roubado de você. Várias reuniões onde antes mesmo da gente começar o culto, as pessoas não conseguiam ficar de pé, elas já estavam com a cara no chão clamando ao Senhor. Por favor, alguns de vocês nunca viram isso. Isso foi roubado de vocês, nós queremos de volta. Talvez você nunca viu um bandido entrar dentro da igreja gritando, eu preciso de Jesus. Eu ia roubar um carro ali fora e eu vi a glória dele aí dentro, eu quero Jesus. Essas coisas têm sido roubadas dos filhos da próxima geração. São vocês. É o legado profético, o legado de Nazireu, o legado de avivamento. Mas muitas vezes eu vi os seus pais sendo carregados para casa porque estavam bêbados demais no Espírito Santo para dirigirem. Nenhuma nem duas vezes eu vi os seus pais ficando 6 horas, 7 horas no chão, bêbados no Espírito Santo. E eu estou aqui para denunciar que essas coisas não podem ser roubadas de vocês. Se os seus pais não querem, diga: Senhor, pula uma geração e pega a gente. Hey.
Eu estou aqui para denunciar o legado que foi roubado. E eu estou para dizer que a minha responsabilidade é entregar isso para vocês. Outra coisa que está sendo roubada dos filhos no Brasil e dos jovens no Brasil é o legado missionário. Hoje as igrejas só pensam em crescer para dentro, para dentro, para dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os seus pais berravam por nações. Os seus pais gemiam pelas crianças na África. Oh, se o que está acontecendo hoje na Síria e outras nações fosse há 15, 20 anos atrás, nós teremos reuniões de berros e gemidos diante do Espírito Santo pelos pequeninos que estão morrendo. Hoje a gente compartilha no WhatsApp os vídeos de mortes que estão sendo feitas a cristãos como se fosse uma piada gospel. E não causa em nós indignação, intercessão e gemido. Isso está sendo roubado de vocês. Vocês nasceram para tocar as nações da terra. Vocês são filhos que nasceram com legado. Eu estou aqui para denunciar o legado que foi roubado, que pertence a vocês. Oh! Porque eu conheci os seus pais, eu tomei café com eles, e eu vi eles chorando com a revelação das nações. Eu vi seus pais chorarem aos pés do Senhor, suplicando: usa no Senhor para tocar os perdidos. E eu vi o Senhor entregar nações nas mãos dos seus pais, e dizer para você e os seus filhos. Eu vi o Senhor falar que vocês iam para a África. Eu vi o Senhor falar que vocês iam para a Ásia. Eu vi o Senhor falar que Ele teria canções no Brasil traduzidas em muitos idiomas. Filhos, filhas, o Senhor separou alguns de vocês como profetas, outros de vocês como nazireus, mas alguns têm tampado a sua boca e contaminado a sua comida para mudar o seu estilo de vida. Alguns falando com você: não precisa ser tão radical assim na adoração. Todo culto não tem que ser tão forte assim. Toda vez que você sobe para ministrar tem que ser forte. Toda vez que se aproxima do trono você tem que ser impactado. Você não tem que viver 24 horas conectado com os céus. É mentira. O legado para você é orar sem cessar. Anda com o Senhor, caminha com Ele. Esse é o legado. Estou aqui para denunciar as coisas que foram roubadas de vocês, que alguns de vocês nem sabem. Que Jesus falou que vocês iam sacudir o mundo. O legado missionário foi roubado na nação brasileira. Eu quero dizer uma coisa: é de vocês. O legado da adoração como estilo de vida e não um meio de se dar bem. Eu lembro quando seus pais oravam: Senhor, me dê uma canção para atrair o seu coração. Hoje alguns dizem: me dê uma canção para atrair uma multidão. Esse legado foi roubado de vocês, de que a adoração é um estilo de vida e não uma forma de eu ganhar dinheiro ou me dar bem. Eu estou aqui para denunciar que isso foi roubado de vocês, e que o Senhor quer devolver para vocês. Eu estou aqui para denunciar
que a adoração que o Senhor trouxe nessa nação não foi uma adoração de plataforma, mas foi uma adoração de vida, de estilo de vida, de comprometimento com os santos dos santos. Eu vim aqui para denunciar que o que está disponível para os jovens e para os filhos, que está sendo arrancado dos filhos e dos jovens, é um legado de adoração como estilo de vida. Um dia eu vou compor canções e vai bombar no Brasil. Deus traz de volta aquela geração que diz: um dia eu vou compor uma canção e os céus não vão resistir. Não importa se eu tiver com uma audiência de 1, de 2, de 3 ou de 4, ou sozinho no meu quarto, mas me dê um som que os céus não resistam. Esse é o legado que foi deixado para você. Outra coisa que, meu Deus, me ajuda a terminar essa palavra, Senhor. Outro legado que tem sido roubado de vocês é a integridade ministerial. Eu conheci os seus pais quando eles começaram. Eles só queriam ser santos e íntegros. Eles queriam ser maridos de uma só mulher. Eles eram homens de palavra, eram nazireus. Eu conheci os seus pais quando eles começaram. Eles eram íntegros. Eles confessavam os seus pecados, dizendo: ô Júlio, ô irmão, me ajuda porque eu fui tentado com lascívia. Eu conheci os seus pais, eles diziam: eu só vou dar o meu primeiro beijo no dia do casamento, porque eu quero fazer isso como um culto de adoração ao Senhor. Eu quero chegar diante do meu sogro no dia do casamento e dizer: olha, está aí a sua filha. Eu não toquei nela de uma forma imprópria. Isso tem sido roubado de vocês, porque eu tenho dito que isso é normal. Não é normal. Nós temos uma crise de referenciais no mundo, na nação. Você olha para pais e fala: ah não, é desse jeito então que tem que ver. Não! Vocês foram gerados com uma promessa. E por fim eu tenho visto o legado profético sair pelas mãos da nação brasileira. Seus pais andavam como se amanhã fosse o dia. Seus pais viviam como se a qualquer hora os céus fossem rasgar-se. Os seus pais caminhavam todos os dias procurando: Deus, o que está no seu coração? O que o Senhor está falando? Para onde que eu devo ir? Onde que eu devo pisar? Havia um temor, porque o legado profético, ele é casado com o temor do Senhor. O legado profético, ele se deita com quebrantamento. O legado profético, ele é apaixonado pela intimidade. O legado profético, ele é encharcado de temor do Senhor. O legado profético, ele se move na dependência dos céus. E eu tenho visto isso ser roubado de vocês. Filhos meus, jovens do Brasil, chegou a hora de alguém se levantar e dizer: não mais roubem a herança desses meninos, não mais roubem a herança dessas meninas, não mais contaminem a comida desses nazireus, não mais dê a ele vinho, não dê a eles bebida forte, porque eles nasceram para ser nazireus. E isso vai levantar a ira de Deus.
Come on, Jesus. Eia, shekandalama, shitelo sheketalama. Suyate shuriamoko shatalas. Ah, Espírito Santo de Deus. Eia. Eia. Como se transfere um legado? Nós precisamos de pais, nós precisamos de filhos. Os pais ajuntam tesouros, os pais deixam um exemplo, Êxodo 28, 29, 4. Os pais trazem disciplina e os pais apontam destino. Os filhos se oferecem, eis-me aqui. Os filhos se inspiram, os filhos vão mais longe. E os filhos recebem a herança. Os filhos enxergam os erros dos pais, mas mesmo assim amam os pais. Os filhos amadurecem e vão mais longe. Eu estou me preparando nesse último ano, porque vai haver um grande mover de pais para filhos. Nós vamos entregar para vocês aquilo que o inimigo roubou da sua geração. Nós vamos entregar, vocês representam uma porção de milhares que estão nos assistindo, que vão nos assistir nesse DVD. Vocês representam a porção. Deixa eu, já que eu passei do horário, deixa eu ler um texto aqui para vocês, para a gente terminar. Isaías capítulo 7. 2 reis se levantaram contra o rei, e a Bíblia diz que eles ficaram apavorados com o que estava acontecendo. E aí eles falaram com a casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, versículo 2. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo se moveu como se as árvores do bosque com o vento. As pessoas ficaram perturbadas. Nós vivemos esse momento na nação. As pessoas estão perturbadas, não sabem o que vai acontecer. Versículo 3: então disse o Senhor a Isaías, ao profeta: agora tu e teu filho, diga, o profeta e o filho, o profeta e os filhos, Sear Jazub. Sabe o que Sear Jazub significa? Os poucos que voltaram. Você e o remanescente. Levanta e libere uma palavra sobre a nação. Vocês representam um remanescente que está vivo nessa nação. Você que está me ouvindo aí, você representa uma geração que está escondida. Deus está levantando de novo os profetas do Brasil, e eles vão ao encontro de você. Os poucos que sobraram, os poucos que voltaram, e vão profetizar para essa nação. O remanescente, os pais e os filhos e os pais, eles vão resgatar aquilo que foi roubado, o legado que foi roubado. Reia, 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 Jesus. Reia, 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 reia. Eu vou orar com você agora. Eu vou pedir, Jesus, que se essa palavra é do coração dele, que eu tenho dúvida, às vezes eu falo tanta loucura, né? Eu falei: o Senhor me deu a palavra, foi isso que o Senhor me deu para entregar para vocês. Se essa palavra vem do coração do Senhor, eu queria que Ele me fizesse um favor essa manhã, que Ele pegasse pelo menos 10 de vocês essa manhã e batizasse com fogo e com a presença dEle. Que o Espírito Santo venha sobre você enquanto eu orar. E se você começar a pegar fogo,
aquilo que foi roubado de você. E você fala: Judson, isso foi roubado de mim. Você diz: Judson, eu nunca vi isso. 5 horas embriagado no Espírito Santo. Eu nunca participei de uma reunião dessa. Eu quero isso, isso foi roubado de mim. Judson, eu nunca vi um avivamento como você falou. Eu quero isso. Judson, isso foi roubado de mim. Eu quero isso. Judson, eu nunca vi essa adoração que você falou, onde os céus descem. Judson, eu quero isso. Foi roubado de mim. Judson, eu sempre soube que eu era um nazireu, mas todo mundo me falou que eu estou vivendo errado, que eu tenho que comer o que todo mundo come. Agora, Judson, o nazireado foi roubado de mim. Eu quero de volta. Judson, eu sempre senti que eu tinha um chamado profético na adoração, mas isso foi roubado de mim. Tamparam a minha boca, mas essa manhã que o fogo de Deus venha sobre mim e a minha boca seja aberta. Judson, eu sempre fiquei indignado com o pecado no altar, mas os meus pastores fizeram vista grossa para aqueles jovens que estavam vivendo em impureza e subiam na plataforma, que eu comecei a achar que era normal. Daí a pouco até eu estava envolvido. Judson, eu quero de volta a pureza que me roubaram. Espírito Santo de Deus, se essa palavra vem do seu coração, Senhor, se o Senhor vai trazer de volta aquilo que foi roubado dessa próxima geração dos filhos. O Senhor ficou indignado em Amós, Pai, porque roubaram dos filhos o destino. E o Senhor está indignado, Pai, porque tem roubado dos filhos no Brasil o destino de avivamento, o destino nazireu, o destino de profeta. O Senhor está indignado porque roubaram dos filhos o chamado e o destino. E essa manhã, Espírito Santo, vem nesse lugar, vem nesse lugar, agora, 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 agora. Incendeia pelo menos 10. Agora, 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 Jesus. Oh! Ixatalaba, candelaba, chatalaba. Uria, toca, 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 toca. Batiza-me com esperança. Batiza-me com esperança. Batiza-me com esperança. Eu ainda vou dançar, eu ainda vou gritar. Diga: batiza-me com esperança. Começa a orar. Diga: Senhor, eu quero a minha herança, eu quero o meu legado, eu quero a minha herança, eu quero a minha herança. Eu quero mover profético, eu quero um nazireado. Toca, Deus, toca, 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 agora, agora, toca, Jesus, toca, Jesus, libera teu óleo, toca, Jesus, let your glory shine, God, open up your heaven. Oh, a glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor. Eu ainda vou cantar, eu ainda vou gritar, que a glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor
Eu ainda vou dançar, eu ainda vou gritar. Este vale não vai me matar, este fogo não vai me queimar. Eu quero dizer para você que alguns dos seus pais morreram espiritualmente. Alguns pais de adoração, de avivamento, já não estão mais vivos como antes. Mas sabe de uma coisa? Eu estou aqui como aquele advogado que está abrindo o testamento. E você tem heranças que você não sabia que é sua. Você tem promessas que você não sabia que é de você. Você tem palavras sobre a sua vida que você não sabia. Sabe quando o pai milionário morre, na hora que abre o testamento, ninguém sabia, ele tinha milhões e milhões e milhões. Eu quero dizer uma coisa, que o testamento está sendo aberto, e é de você, é para você. Você é o herdeiro, você é o herdeiro de mover de Deus nessa nação. Agarra, 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 agarra. Deus, eu libero profetas essa manhã, eu libero nazireus essa manhã. I will release prophets, God. Eu libero profetas agora, eu libero profetas, eu libero profetas, eu libero nazireus. Toca, toca. Eu libero profetas, eu libero profetas, profetisas, eu libero nazireus. Nós liberamos legados sobre esses jovens. Toca, Jesus, toca, 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 toca. Toca, toca, toca. O que eu posso te dar? O que eu posso te dar? Toca, Senhor, toca, Senhor. Ei, achando a bacana, achando a baixai, decando a baixai, oriando a baixando a baixai. Esse vale não vai me matar. Toca, Senhor, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, 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 toca. Eu libero as canções, eu libero a criatividade, eu libero o som. Oh, libera as nações. Vocês são missionários. Oh, as favelas da sua cidade Deus te deu. Os pobres da sua cidade Deus te deu. Ei, o legado de missões que está sendo roubado de vocês, eu digo agora, devolve. Chega lá, baixando lá, babá. Fire, God, fire, fire. Batiza-me com esperança, batiza-me com esperança, batiza-me com esperança. Eu ainda vou dançar, eu ainda vou gritar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Senhor. Toca, Jesus. Jesus está te tocando. Jesus tem separado vocês para essa hora. Essa escola vai ter uma característica diferente, sabia? Essa escola é a escola de abrir o testamento. A herança desses meninos, a herança desses jovens não acabou. Se pais morreram, se pais se venderam, não tem problema. O testamento é deles, é dos jovens e dos filhos. Não importa, não importa, é de vocês. O legado é de vocês. Reia, reia. Eu libero sobre vocês essa palavra. Toca, Jesus. Eu libero profetas, Pai. Eu libero profetas, Pai. Eu libero profetas, Pai.
Eu libero profetas no Nordeste do Brasil. Eu libero profetas no Rio de Janeiro. O Senhor está me dizendo que Ele está levantando profetas. Tem pessoas do Rio de Janeiro, Deus está te levantando como profeta. O Senhor está me falando sobre profetas no Nordeste. Ele está levantando profetas verdadeiros no Nordeste. Ei, cantando a baixando a babá. Toca, 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 toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu ainda vou dançar, eu ainda vou gritar. A glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor encherá toda a terra. Eu ainda vou dançar, eu ainda grita, profetiza a glória. A glória do Senhor encherá toda a terra. Encherá toda a terra. Eu ainda vou. Põe a mão no seu ventre. Você que quer que mover profético venha sobre a sua vida. Diga: Senhor Jesus, gera em mim uma palavra para ser liberada. Senhor Jesus, abre a minha boca, que foi fechada pelas circunstâncias, pelo medo, pela insegurança. Senhor Jesus, tira de mim o medo do homem. Tira de mim o desejo de agradar homens e troca pelo desejo de agradar os céus. Espírito Santo, vem sobre mim e libera sobre mim uma palavra. Libera sobre mim uma palavra. Libera sobre mim uma palavra. Fica com a mão aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor entregue a esses meninos, antes dessa escola terminar, uma palavra profética. Isso, agora. Alguns de vocês, a sua entranha vai começar a queimar. Alguns de vocês, você vai acordar de madrugada com o sonho de Deus. Alguns de vocês vão ouvir uma palavra do Senhor que você nunca ouviu. Eu estou liberando sobre vocês. Agora, toca, 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 Jesus. Toca, toca, Senhor. Toca, libera os profetas. Libera os profetas. Libera eles, Senhor. Em nome de Jesus. Let them burn, Jesus. Let them burn, Jesus. Come on, God. Let them burn. Let them burn, God. Let them burn, God. I pray. Talvez pergunte: Judson, como você tem convicção de que os filhos vão profetizar? É claro, é simples. Não é algo místico, não é uma manipulação. Pelo contrário, é Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Mas a mesma Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então deixa eu dizer uma coisa. Eu estou esperando, os homens egoístas estão aí, mas eu estou procurando os meus filhos, as minhas filhas. Onde estão os filhos e as filhas? Porque o Senhor falou que os filhos e as filhas profetizariam. Eu não estou esperando o caos, eu não estou esperando a apostasia, eu estou esperando vocês abrirem a boca e profetizar numa geração corrupta e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Um beijo, nós amamos vocês.